Fala galera, que é o Ryo e hoje a gente vai falar sobre funções. Funções é uma matéria de matemática que não é muito difícil, é bem tranquilo na verdade, só que eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender, porque função é uma matéria muito de conceito. E esse conceito é um conceito que está dentro de diversos outros assuntos matemáticos, de física, de química. A gente usa muito esse conceito de função. Então, se você quiser melhorar a sua nota, tanto de matemática no Enem, quanto de ciências da natureza, essa aula aqui é fundamental. Recomendo muito que você assista essa aula. A gente vai aprender o seguinte, então. A gente vai aprender justamente o que é função. A gente vai ver aqui, e eu vou te explicar o que é função, certo? A gente vai ter duas definições de funções que eu quero te explicar. A gente vai ver aqui 3 elementos das funções e a gente vai ver aqui como resolver 2 tipos mais clássicos de problemas com funções no Enem, beleza? Então, se você estiver interessado nisso, já sabe, né? Você tem que assistir até o final, todo ele. Se você quiser acelerar o vídeo, tudo bem, mas não pule partes. Assista tudo, certo? Primeira coisa, vamos motivar você a entender funções. Se você não quiser entrar num negócio furado, você tem que saber funções. Por quê? Imagina o seguinte, vem alguém e fala assim, eu tenho 2 esquemas de negócio para você ganhar dinheiro online. O primeiro negócio, você vai ganhar dinheiro online com esse gráfico aqui, de lucro. E o segundo com esse outro gráfico de lucro. Função, basicamente, é isso daqui. Na função linear, a gente vai trabalhar com gráficos e você vai aprender a interpretar melhor esses gráficos e entender o que eles significam. Basicamente, a função, ela te traz uma representação visual, certo? De números, de um padrão numérico ali. Uma representação visual onde a informação fica tão simples que você não precisa fazer conta, que você não precisa ficar lá fazendo um monte de cálculo. Só de ver essas coisas que você sabe que esse cara, ele tem uma evolução muito mais baixa do que esse daqui, né? Então, esse negócio aqui, essa proposta de negócio, ela daria muito mais lucro do que essa daqui, concorda? Então, você sabe que esse daqui não é bacana, esse daqui é bacana, e você iria nesse. A função expressa em gráficos, principalmente, facilita a sua vida para você entender melhor algumas situações do cotidiano, né? Então, a gente pode usar gráficos para basicamente tudo, certo? O que é função, então, de uma forma bem simples? Função são fórmulas, certo? Então, funções são fórmulas. Por que são fórmulas? Porque toda fórmula que você for utilizar, vamos imaginar uma função simples aqui, só para a gente entender. Imagina que você tem a função que calcula o dobro de um número. Essa é a função que calcula o dobro de um número, certo? Então, isso aqui é uma fórmula. Se você colocar qualquer valor de x aqui, o resultado dessa função vai ser o dobro desse número. A gente pode fazer também a função que dá o triplo de um número. A gente pode fazer a função que calcula, por exemplo, Pitágoras. Então, vamos colocar aqui C e B. Então, a função que calcula Pitágoras, que vai ser o seguinte, b ao quadrado mais c ao quadrado raiz. Isso tudo aqui seria igual, né, à nossa hipotenusa, no caso. Então, se eu substituir os catetos aqui nessa fórmula, eu vou ter a minha hipotenusa. Então, as funções, elas podem descrever fórmulas, certo? Isso aqui é muito importante porque, basicamente, tudo em exatas, a gente vai começar a ter fórmulas pela frente. Entendendo o conceito de função, fica mais fácil de entender fórmulas. Segunda coisa que a gente vai entender aqui é que a função é um padrão. O que é um padrão, Ryo? Padrão não é aquele cara, né, comum. Não, padrão, na verdade, que a gente vai falar assim, é uma relação que existe entre 2 números, entre vários números, e que por ser um padrão, por seguir um padrão, a gente pode conseguir adivinhar quais são os próximos elementos ou qual que é algum elemento desconhecido. Vamos pegar um exemplo? Olha só. 1, 2, 3, beleza? Isso aqui é um padrão. Próximo padrão aqui, o próximo número desse padrão seria 4. Todo mundo consegue entender. Agora vamos complicar um pouco, né? Então aqui a gente vai colocar 3, 5, 7. Qual que é o padrão que a gente tem aqui? Você consegue perceber qual que é o padrão? Né? Se você pode relacionar aqui, que aqui todos os números estão aumentando em 1, sem conseguir chegar a um padrão. Aqui todos os números estão aumentando
em 2, você enxergou outro padrão, mas e se eu te perguntar assim, qual que é o número aqui, ó, que representa o número 12? E agora, como é que você faz para resolver esse nosso probleminha? Qual que é o valor que corresponde ao 12 no nosso padrão? Sem fazer um por um. Você consegue saber a resposta? Então, aí que entra a questão da função. Porque com uma função aqui, você vai conseguir entender o seguinte, que existe uma relação do primeiro para o segundo elemento, e esse padrão ele aumenta de 2 em 2. É uma progressão aritmética aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Que a gente tem o nosso n, vamos chamar de n aqui, vamos chamar de x só para ter um padrão? Vamos chamar de x. E vamos tirar o x daqui, só para ficar mais fácil. Então, x, e aqui a gente vai chamar de z, tá bom? Pronto. Então, nosso valor de x, ele seria mais ou menos o quê? Ele seria 2 vezes x mais 1, para ter esse padrão aqui. Então, por exemplo, 2 vezes 2 mais 1 dá 5, 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7, 12 vezes 2, 24, mais 1, 25. Então, aqui a gente encontrou o padrãozinho através da nossa função. Beleza? Ok. Então, a gente tem uma definição de função, é uma fórmula ou um padrão, a gente pode entender dessa forma. Beleza, e quais são os elementos dessa função? Existem 3 elementos fundamentais para você aprender essa matéria. O primeiro elemento começa com E, que é a entrada. O segundo elemento é a saída. Se tem uma entrada, vai ter uma saída. E o último elemento aqui vai ser a definição da nossa função, certo? Ou a fórmula. Tá bom? Ok, desses elementos aqui, a gente pode falar que a entrada é a mesma coisa que a causa do nosso padrão. E a saída é o efeito do nosso padrão. Se você não estudou nunca filosofia, isso aqui é uma coisa interessante, causalidade, causa e efeito. O que é causa e efeito? Por exemplo, se eu soltar essa caneta aqui, ela vai cair. Eu soltar a caneta é uma causa, o efeito é a queda. Essa queda, ela sempre vai acontecer quando acontecer essa causa. Então, na matemática aqui, o que a gente vai ter? Basicamente, a gente vai ter a nossa entrada, a gente vai ter a nossa saída, certo? A gente vai ter a nossa causa e o nosso efeito. Matematicamente falando, o que isso aqui significa? Significa que aqui a gente vai ter o nosso x, certo? A gente vai sempre entrar com o número x na nossa função, e esse x ele vai passar por um processo que é a nossa definição. Esse processo, por exemplo, seria o quê? 2x mais 1, como a gente viu anteriormente, certo? E esse processo vai dar um resultado. Esse resultado é o nosso y. Ou a gente também pode escrever como f de x, né? Que seria o resultado, tá bom? Na prática, o que isso significa? Significa que, por exemplo, eu vou escrever uma função dessa forma. F de x, esse f aqui é uma letra, uma variável. Pode ser f, g, x, pode ser n, pode ser a letra que você quiser aqui, tá? Certo? Então, f de x igual a 2x mais 1. Então, isso daqui é a representação de uma função, onde a gente vai ter a nossa entrada, que é esse x, que corresponde a esses valores de x que a gente vai substituir. A saída é o total que vai dar isso daqui. Por isso que eu falei, f de x é a mesma coisa que a nossa saída, né? Porque o resultado disso daqui vai ser o nosso f de x, beleza? E aqui no meio a gente tem a descrição. Vamos pegar um exemplo, só para ficar mais claro? Vamos? Então, eu vou tirar isso aqui tudo da tela e a gente vai seguir com o nosso exemplo de f de x é igual a 2x mais 1, certo? Na prática, o que acontece? Para que serve essa função? Eu vou começar a testar valores dentro do meu padrão. Então, por exemplo, se eu quiser testar o valor 0 dentro desse meu padrão 2x mais 1, que é o dobro mais 1, o que acontece? O dobro de 0 mais 1 dá quanto? Dá 2 vezes 0 mais 1. Que vai dar, né? Aqui, vezes 0 dá 0, vai dar 1, certo? Então, eu posso falar o seguinte, diretamente, que f de 0 é igual a 1. Beleza? Ou seja, eu vou mudar a cor aqui só para você entender melhor. Quando o meu x é 0, o meu y é 1. Causa e efeito, ok?
Vamos testar o nosso x igual a 1. Então, eu posso testar aqui, falar que é 2 vezes o x, que é 1, mais 1. Tá vendo que eu estou substituindo esse cara? Certo? Então, dá 2 mais 1, dá 3. Então, quando o meu x for 1, o meu y vai dar 3. Certo? Nessa fórmula aqui, eu posso testar um outro valor. Então, vou testar 12. Então, 2x mais 1 vai dar quanto? 2 vezes 12 dá 24. 24 mais 1 dá 25. Certo? Então, quando o meu x for 12, o meu y vai ser 25. Então, eu vou tendo valores, certo? Que estão exemplificando a minha função. E a gente pode escrever isso daqui também da seguinte forma. 0 e 1, uma dupla, né? 1 e 3, e 12, 25. Beleza? Vamos memorizar esses valores e vamos colocar agora numa representação gráfica, tá? Porque aí vai ficar interessante para uma pessoa leiga, por exemplo, entender do que a gente está falando. Então, como que você faz um gráfico? Você tem que entender o seguinte. A gente vai pegar as duas variáveis principais, entrada e saída, x e y. E a gente vai criar o que a gente chama de plano cartesiano, né? Você já deve ter visto isso daqui em algum momento. E aí a gente tem algumas duplas da nossa função. 0, 1, 1 e 3 e 12, 25. Beleza? Então, eu vou pegar no meu gráfico aqui, eu vou começar aqui do 25, que eu sei que é o valor mais alto de todos, eu vou começar por aqui. 25. 1 vai ser bem aqui próximo, o 3 vai ser por aqui. Então, eu vou fazer só uma aproximação, né? E aqui vai ser o quê? 1. E aqui eu vou ter o 12, vai ser mais ou menos aqui, né? Não precisa ficar perfeito, só precisa ficar meio que visual, né? Então, o que significa isso? Quando o meu x é 0, ou seja, 0 aqui, o meu y vai ser 1. Então, o meu primeiro ponto vai ser esse aqui, beleza? Segundo ponto, quando o meu x for 1, o meu y vai ser 3, certo? E quando o meu x for 12, o meu y vai ser 25. Então, eu vou começar o quê? A cruzar essas informações e ver onde é que elas se cruzam, olha só. Então, eles se cruzam ali. Agora que eu tenho esse cruzamento, o que vai acontecer? Agora eu posso fazer uma reta que demonstra aqui a minha fórmula. Então, essa reta aqui representa a minha fórmula 2x mais 1, a minha descrição 2x mais 1. Esse é o gráfico da função 2x mais 1. Estão entendendo? Beleza? Então, é bem simples assim. Você vai pegar essa fórmula, você pode substituir por números, e esses números, né, esses conjuntos de números podem virar um gráfico. Repara que eu posso pegar qualquer conjunto de números. Com um número só eu não faço gráfico, mas com 2 números eu já consigo traçar uma reta na nossa função linear. E a gente está falando só de função linear, função de primeiro grau. Toda função que tiver x elevado a 1 é uma função de primeiro grau, beleza? Falando de gráficos, rapidamente então, só para vocês entenderem. A gente tem vários tipos de gráficos, né, que podem acontecer. Vamos desenhar alguns aqui, só para você ter uma ideia. Então, o gráfico que a gente desenhou aqui, ele é um gráfico do 2x mais 1. O que vai acontecer? Ele era um gráfico de subida. Esse é um gráfico linear crescente, beleza? Quando esse gráfico aqui ele está subindo com o aumento do nosso x, beleza? Quando o nosso x vai aumentando e o nosso gráfico desce os valores, ou seja, o nosso valor de y vai ficando cada vez mais baixo, ele é um gráfico decrescente. E eu vou te explicar quando que isso acontece. Quando o nosso gráfico ele é reto, assim, certo? Geralmente vai ser uma função que não tem o x do outro lado. Ele é fixo em algum valor, por exemplo, 5. Então, imagina que aqui o y é 5. Porque qualquer valor que você coloque nessa função, substitua o x aqui, você vê que não altera o resultado. Então, ele vai ser uma reta. Um gráfico desse tipo aqui, ele não existe. Por quê? Porque eu estou falando que o meu y, né, ele pode dar em qualquer valor, tá certo? Ele pode dar em qualquer valor de y. E o meu x só pode ser um valor único. Ou seja, não existe isso. Por que não existe? Pô, e se eu tentar o x0? Existe no meu gráfico, x0. E se eu tentar o x
digamos que aqui é 5, tá? E se eu tentar o meu x10? Também não existe. Então não existe nenhum valor para x que eu possa colocar, só um único valor. E esse valor que eu colocar pode dar qualquer valor de y. Então você não consegue representar isso matematicamente, não faz sentido. É uma função bizarra, né? Por fim, se você pegasse o nosso x aqui, e você falasse que é o seguinte, né? Você vai ter lá um x ao quadrado, sei lá, mais 10. O que vai acontecer? Vai ser uma função crescente, né? Eu não vou desenhar o gráfico certo, mas só para você ter uma ideia. Ele vai virar uma parábola, certo? Então tem vários tipos de parábolas nas funções de segundo grau, mas não cabe a nós falar sobre isso agora. É só para você entender que isso daqui não é uma função de primeiro grau que a gente está estudando. É uma função que é de uma matéria seguinte, ok? Beleza. Toda função, como a gente viu, ela vai ter um desenhinho, uma cara. Qual que é a cara da função que ela vai ter? Vai ser essa daqui, bx mais c. Ou seja, o x é fixo, certo? O y que está aqui é fixo. E a gente vai ter dois elementos que vão mudar para todas as funções. A única coisa que muda de uma função para outra são esses dois elementos, b e o c. O b é o coeficiente angular. E o c é o coeficiente linear, tá? E para que eles servem? Num gráfico, o que vai acontecer? Isso aqui é uma parte teórica, tá? É bom você saber, não é bom você pular isso daqui, é bom você pensar sobre isso daqui. Num gráfico, sempre que você pegar o seu x e você... Desculpa, aqui. O seu x e você falar que ele vale 0, o que vai acontecer com bx? b vezes 0, certo? Mais c. Concorda que nesse ponto 0, o seu valor de b ele sempre vai ser anulado e a única coisa que sobra de um ponto 0 aqui, de x, vai ser o c. Concorda? Você consegue entender isso aqui? Substitui por números. Você vai ver que qualquer valor que você colocar de b ou c não importa. Ele sempre vai dar o valor do coeficiente linear. O que isso significa? Significa que quando o seu x é 0, o coeficiente linear ele vai dizer quando a sua função começa. Ou seja, vamos dizer assim, que aqui a gente vai ter um c que vale 5, certo? Significa que no valor de x0, o y vai ser 5. Então aqui nessa função, por exemplo, o gráfico seria ou assim, ou para cima ou para baixo, né? Mas sempre começando e cruzando nesse eixo aqui, por aqui. Tá certo? Não tem outra opção. Então, o coeficiente linear, ele diz em qual ponto a sua reta cruza o eixo y. Beleza? É quando o nosso y vai ser igual a c, basicamente. O nosso coeficiente angular, ele vai dizer justamente o ângulo que isso daqui está acontecendo. Então, quando o nosso b for positivo, o nosso ângulo, a nossa reta vai ser crescente, ó. Ela vai crescer. Por quê? Imagina que b vale 2, certo? Quanto que é 2 vezes 0? Dá 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Concorda que ele vai aumentando o número? Certo? Vai aumentando. Se fosse negativo, o que ia acontecer? Como o x está multiplicando um valor negativo, ele está multiplicando, digamos assim, uma dívida. Ele está aumentando a dívida para cada mês, né? Então, imagina que o x é o número de meses, né? No primeiro mês, sua dívida vai ser menos 2. Em 2 meses vai ser menos 4. Em 3 meses vai ser menos 6. Então, o seu gráfico com um coeficiente angular negativo, ele vai ser decrescente, ele vai cair. Certo? Tá conseguindo entender? Beleza? Só esse conceitinho aqui, não precisa se aprofundar muito, coloca isso na cabeça, tenta entender esse conceito porque vai te ajudar muito. E aí, por fim, a gente vai ter o seguinte, né? Você deve ter se perguntado, muita gente se pergunta, por que é x mais c? Simplesmente porque não tem como não ser. Se você tiver x elevado a 1 na sua função, certo? Ele sempre vai ter esse formato, quer ver? Ó? 2x mais x mais 3... Não, 3 não, vai, vamos pegar um número. Vamos imaginar que é uma expressão, tá? 4 dividido por 2. Então, vamos dizer que minha função é essa daqui. O que vai acontecer? 2x mais x soma com 3x. 4 dividido por 2 fica 2, certo? Então, ele sempre vai ficar com esse formato.
O cara que multiplica o x é o b, o cara que não multiplica o x, desculpa, vai ser o coeficiente linear, ok? Cada professor, cada material vai usar letras diferentes. Então, você pode ter ax mais b, eu estou usando bx mais c, e tem gente que usa mx mais n. Cada material vai usar letras diferentes, mas tanto faz a letra, né? Matemática, se você quiser usar qualquer letra ou nome, você pode usar. Beleza? O que importa é você entender. Um é coeficiente angular, ele multiplica o x. O outro é coeficiente linear, ele não multiplica o x. Ok? Tranquilão? Então, a gente aprendeu os elementos, a gente aprendeu os gráficos, como colocar os elementos no gráfico, certo? E agora a gente vai aprender aqui a fazer as coisas mais na prática, beleza? Então, a primeira coisa prática que a gente vai fazer é aprender a aplicar o nosso x na função. Eu já te expliquei algumas vezes, eu quero que você veja aqui como é que você faz. Imagina que você tem x é igual a 3, tá certo? E você quer aplicar nessas três funções diferentes. Vamos aplicar? Então, ó, na primeira, f de 3 vai ser igual a 2 vezes 3, que dá 6. Beleza? Segunda, vamos chamar de g aqui, só para não confundir. G de 3, então, vai ser igual a 10. Acabou, não tem x. Na terceira, vamos chamar de h. E aí a gente tem 3 vezes 3, menos 2. 3 vezes 3 dá 9, menos 2 vai dar 7, né? Então, h de 3 dá 7. Beleza? Essa é uma habilidade muito simples que você tem que ter. Tem que treinar. Ah, não entendi, Rio. Cria uma funçãozinha com essa cara aqui, né? Bx mais c, ou bx menos c, depende, porque o valor pode ser negativo. Não sei se você entendeu isso. Mas cria isso daqui e substitui valores de x. Substitui agora com x igual a 5 para essas funções. E vai treinando. Beleza? Essa daqui é a primeira competência mais fácil de todas que tem que ter. Segunda competência que você vai ter, agora a gente vai aprender no exercício de Enem. A gente vai entender qual que é o gráfico que representa a função. Então percebe, toda função vai ser uma relação de causa... Ixi, cadê a minha cor aqui? Deixa eu passar para cima. Causa e efeito, beleza? Entrada e saída. Sempre vai ser isso. A diferença dessa questão aqui, que você não pode travar e bugar, é entender que são três definições da minha função. Uma definição vai ser para valores menores que 5.000, outra de 5.000 para 10.000 e outra de 10.000 para 15.000. Então, ele tem limiares ali para cada uma das partes, beleza? Então, vamos fazer as coisas por etapas. A primeira etapa é entender que quando a minha entrada, o meu x, né, digamos assim, vale menos que 5.000 ou igual a 5.000, é isento o imposto que eu estou devendo, ou seja, eu não pago nada. Se é isento de 0 até 5.000, tem que ser 0, beleza? Então, os que não forem 0 estão errados. Beleza. Segundo ponto. Agora, eu vou pegar o nosso valor de R, certo? Esse valor, menos 5.000, eu vou pagar 10%. Ou seja, se fosse 5.000, daria 0. 10% de 0 dá 0. Então, vamos pegar um número maior, né? 6.000 menos 5.000, tudo isso daqui vai ser 10%, 0,1. Então, aqui vai dar 1.000 vezes 0,1, que vai dar 100. Beleza? Então, a minha função aqui, com 6.000, deu 100. A minha função, se eu fizer a mesma conta, com 7.000, vai dar 200. E por aí vai, certo? Ou seja, todo o valor que eu vou colocando, ele vai aumentando o valor, né, do meu y. Então, isso daqui não pode ser porque ele está reto. Isso aqui pode ser, isso aqui pode ser. Então, já anulei 3. Chegamos na última questão. Agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 500 mais 30% da diferença com 10.000. Vamos pensar o seguinte. Se no primeiro tinha 10%, ele tinha uma inclinação, certo? Uma inclinação aqui. Se agora eu estou pagando 30% de imposto, concorda que eu vou pagar mais imposto? Não é lógico isso? Então, simplesmente não pode ser esse, só pode ser esse. Você pode aplicar na fórmula e você vai ver que simplesmente vai ter uma inclinação maior, mas você só tem que entender isso, né? Você não precisa fazer conta nesse tipo de exercício, ele sempre cai no Enem. Você só tem que interpretar aqui cada parte da sua função e ver qual que é o gráfico que representa melhor essa função, beleza? Muito fácil, gente. Isso aqui é ponto de graça para vocês, tá? Última questão, um pouco mais difícil. Vamos pegar um desafio diferente? Vamos. A gente tem agora aqui uma função
uma função não, um gráfico, certo? E desse gráfico a gente quer adivinhar qual que é a função. E agora, como é que a gente faz? Ao contrário, é bem simples. Lembra que eu falei do coeficiente linear? Né? O coeficiente linear é o quê, então? O f de 0 vai ser igual a c, certo? Você não precisa decorar isso daqui. O que você precisa entender é o seguinte, quais são os números mais fáceis de lidar na matemática? É 0. Então, se eu pegar o x e eu falar que ele é 0, e depois eu testar o y igual a 0, eu tenho duas possibilidades de testar a minha conta. Por quê? Ó, o x é 0, eu tenho que aqui vale 1000, menos 1000, tá vendo? E quando o y é 0, eu sei que o meu x é 5. Então, eu vou ter essa dupla aqui, ó. Y menos 1000. E quando o y é 0, eu sei que visualmente lá eu tenho que meu x é 5. Então, com esses valores, eu posso testar a minha função. Vamos escrever a função. F de 0 é igual a bx mais c, certo? Estou fazendo 0 aqui, então cancelou aqui. E isso daqui vai ser igual a menos 1000. Porque meu y, que é o f de alguma coisa, vai ser menos 1000. Então, eu tenho como resultado que c é igual a menos 1000. Pô, já achei um valor. Puf, menos 1000. Então, esse não pode ser, esse não pode ser, e esse não pode ser, e esse não pode ser, só pode ser esse. Acabou o exercício. Quero achar o outro valor, não quero fazer meia boca, quero fazer tudo. Então, vamos lá. F de 5, que vai ser 0, certo? Vai ser bx menos 1000. Opa! Calma aí que bugou aqui. Menos 1000, certo? Isso daqui vai ser 0. Então, b de x, que é 5, vou colocar 5 aqui, 5, vai ser igual a 1000, concorda? Substituir o x, tenho o meu c do valor anterior, e agora eu sei que b é igual a 200, né? Então, 20t não pode ser, 20t não pode ser, 200t pode ser, mas não tem o 1000, 200t menos 1000 funciona, 200t tá certo, mas não tem o menos 1000, também não pode ser. Então, é a letra D, beleza? Muito simples, muito fácil, muito tranquilo para você fazer essas questões aqui de função. Tendo a base que eu passei hoje, cara, é balela, moleza, é só aplicar, certo? Para finalizar aqui, uma dúvida que muita gente tem e que eu tinha quando eu estava na escola, e eu acho muito importante tirar esse tipo de dúvida. Qual que é a diferença de equação versus função? Então, na equação, a gente tem exercícios do tipo isso. E qual que é o objetivo da equação? Encontrar o valor de x, certo? Então, é 2x igual a 4, x igual a 2. Minha letra está virando de médico aqui para fazer as contas. Ok? Então, na equação, o objetivo é encontrar um único valor de x que corresponda à solução do meu problema. Na função, já é diferente. Na função, eu tenho o seguinte... Eu tenho já a fórmula aqui e não importa o valor de x. O valor de x pode ser o que eu quiser. O que eu quero encontrar na minha função é um gráfico, é um padrão que existe aqui dos meus elementos. Então, eu posso simplesmente vir aqui e colocar que o x vale 2 e ter o resultado 5. Eu posso colocar que o meu x vale 3 e ter o resultado 7. Eu posso colocar que o x vale 10 e ter o resultado 21. 11 não, né? 21. Certo? Então, na função, meu objetivo não é encontrar o valor de x. O valor de x não importa. O que importa é encontrar essa relação desses números para eu conseguir traçar um gráfico, certo? Que demonstre a minha equação aqui, a minha função. Aqui, começando do ponto 1, né? Beleza? É isso. Acabou a matéria de funções básica para o Enem. Não cai muita coisa além disso. Você vai só fazer o que a gente está falando aqui. E, às vezes, cai uma questão de função onde é uma função complicada, que eu não sei como é que funciona. Às vezes tem uma função que simplesmente eu não aprendi lá na questão. E ele pergunta qual que é o gráfico da função, por exemplo, né? Muitas vezes cai isso. Então, você tem um gráfico e ele fala qual que é a função que passa pelos pontos tal, tal, tal. A, B, C, D. Como que você faz? Você vai pegar as funções e você vai testar os valores que estão aqui e ver se ela consegue solucionar o seu caso, certo? Então, imagina que aqui é o ponto 1, 1.
e aqui a nossa função é 2x, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que para eu fazer parte desse ponto C, eu tenho que colocar o valor 1, e o meu resultado teria que ser 1, mas o meu resultado é 2. Então, essa função aqui não serve. Certo? Aí, para cair aqui, seria uma função, sei lá, assim. Porque se eu colocar 1 aqui, o resultado vai ser 1 também. E aí, ele bate com o ponto C. Beleza. E aí, você vai testando cada ponto. É isso. Entende? Se você tiver uma boa base, entender o que é função, treinar, estudar, refletir, cara, se isso daqui entrar na sua cabeça, você consegue acertar muitos pontos ali no Enem. Porque usa gráfico, né? Basicamente, o Enem é muito relacionado a gráfico. Tamo junto? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Acompanhe os outros vídeos da série de revisões e aprendizagens pro Enem de matemática. E se você tiver qualquer dúvida, entra no Discord e fala com a galera que tá lá. Tamo junto, um abraço e até a próxima.